Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua. Este primeiro vídeo nós vamos tratar da nossa reflexão diária do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, da nossa sexta edição do Evangelho da editora Besouro Box, do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é esta edição. E o nosso evangelho hoje, ele vai trabalhar o capítulo 23, Estranha Moral. Item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, pois ele expunha seu pensamento de uma forma figurada e usava muitas comparações para dar ênfase ao que ensinava. Por esse motivo surgiram desde o início numerosas seitas que tinham a pretensão de serem todas elas detentoras exclusivas da verdade. Essas seitas por séculos não conseguiram entrar em um acordo, esquecendo o ensinamento mais importante ministrado por Jesus e que ele colocou como condição expressa para a salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas, além de se amaldiçoarem mutuamente, ainda se jogaram umas contra as outras, com as mais fortes esmagando as mais fracas. Afogaram-se em sangue, em torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram o cristianismo nos dois mundos. As guerras religiosas foram as mais cruéis, e mais do que em qualquer outra guerra, nelas foram cometidas as maiores atrocidades e barbáries. Elas fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. Este evangelho, ele nos permite refletir um pouco sobre as nossas crenças, sobre os lugares que nós frequentamos ou as práticas que nós realizamos com a intenção de nos conectarmos com essa energia maior que nos rege, que para alguns é a energia universal, para outros é a energia da espiritualidade, para outros é a energia da natureza. Independente do que seja, há um propósito de que essa energia seja usada por todos da forma correta, da melhor forma possível para produzir o bem, para nos tornarmos melhores, para permitir que nós evoluamos e também o nosso próximo. Então, não é uma energia que deve ser usada de forma incorreta para situações negativas. Logo, quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós agimos, quando nós planejamos situações ruins para nós ou para o outro, nós estamos bloqueando essa energia, nós estamos muitas vezes invadindo o livre-arbítrio alheio, nós estamos usando mal essa energia que nos foi fornecida e seremos responsabilizados por isso. A toda ação, uma reação, a toda causa, uma consequência. Não se pode plantar roseiras com espinhos e colher flores sem espinhos. Então vejam bem, meus irmãos, tudo que nos é dado no sentido de que a gente pratique o bem, de que a gente faça caridade, caridade com a gente, amor com a gente, caridade com o outro, amor com o outro, caridade com o meio ambiente, amor com o meio ambiente, caridade com tudo que há no meio e que de alguma forma tenha sua importância, que eu posso não compreender a importância, mas que está ali a situação, o indivíduo, o problema, o obstáculo, o ser, a energia para atingir um certo objetivo, que é sempre a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, a nossa reflexão, a nossa libertação de nossas más tendências, o nosso auxílio ao próximo, a nossa evolução e a manutenção do universo da melhor forma possível, porque nós seremos cobrados o que fizemos dos talentos que recebemos. Recebemos talentos, não cultivamos, não melhoramos e ainda nos endividamos, não é esse o nosso propósito.
Então, quando o Evangelho fala das diferentes crenças, que houve uma divisão, é no sentido de que cada um, nas suas imperfeições, foi acreditando que a sua crença era melhor, que a sua crença era mais objetiva, que a sua crença era verdadeira, que as demais eram misticismos, que as demais eram incorretas, que as demais eram obras de entidades ou de energias inferiores ou negativas, e nós fomos nos separando do nosso propósito, que é amar-nos uns aos outros, praticar a caridade, fazer ao outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem, nos amarmos, nos respeitarmos e compreendermos que o universo é um todo e nós fazemos parte desse todo, que nós somos essa energia, que essa energia somos nós. Então, tudo aquilo que a gente faz de errado acaba repercutindo, voltando a nos atingir, a nos ferir, porque aquilo que a gente desarmonizou, desequilibrou, a gente é responsável em reharmonizar e reequilibrar. Vejam bem, não se trata aqui de fazer uma crítica, porque hoje nós temos várias seitas, religiões, crenças instituídas que têm determinados rituais, determinados dogmas, observa e obedece determinadas crenças, determinados rituais que para eles são significativos, e isso não está errado, cada um está onde tem que estar. Porém, o que nós não podemos fazer é brigarmos e acreditarmos que a nossa crença é melhor ou é mais evoluída do que a do outro, justamente porque cada um está onde tem que estar. Então, se o indivíduo está na crença A, é porque é lá que ele encontra as forças, as energias que ele precisa para se fortalecer. Se eu estou na crença B, é porque é aqui que eu encontro as minhas energias para restabelecer a minha força. E assim, cada um dos irmãos. O que nós não podemos fazer é termos preconceitos com relação às crenças alheias. O que nós não podemos fazer é ofender os indivíduos, pensar mal, julgar os indivíduos pelas crenças que eles têm e manipularmos energia de forma negativa, que invada o livre-arbítrio do outro, que manipule forças que causem o mal, que causem desvantagens, que causem desequilíbrio, porque aí nós seremos responsabilizados e até que esse reequilíbrio seja refeito, nós receberemos as consequências das nossas atitudes. Então não espere aquele que faz o mal, que escolhe fazer o mal, consciente ou inconscientemente, que ele não vá receber para si as consequências do que ele fez. É claro que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais consciência eu tenho do mal que eu estou fazendo, do bem que eu posso fazer e não faço, mais eu serei cobrado. Quanto menos consciência eu tenho, porque às vezes a gente faz o mal sem querer, a gente não tem a consciência no momento. Menos eu sofro as consequências, mas eu vou sofrer consequências. E nada fica impune. E nada acontece que Deus não permita, que o universo não permita, que a natureza não permita para a nossa aprendizagem, para o nosso fortalecimento, para a nossa evolução. Então, de alguma forma, essas aprendizagens vão permitir que a gente se torne mais consciente do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, daquilo que a gente precisa seguir e daquilo que a gente deve desviar, porque não é positivo nem para nós, nem para os outros. Então, a máxima de Jesus e o que Jesus veio ensinar é, primeiro, amor. Ame a si mesmo, ame ao próximo. Segundo, caridade, faça aos outros o que os outros gostariam, o que você gostaria que fizessem a você, ou seja, trate os outros bem. E a terceira situação é busque evoluir, aprender, se melhorar, manipular energias de forma positiva. E como manipular energias de forma positiva? Quando eu faço uma caridade, quando eu oro por uma determinada situação, quando eu ofereço ajuda para alguém, enfim, sempre que eu estou praticando bem, eu estou manipulando energias positivas. Quando eu faço o evangelho uma vez por semana em casa, enfim, quando eu vou no meu culto, pratico a minha atividade religiosa com fervor, né? Quando eu busco burilar as minhas faltas, compreender quem eu sou
e acertar mais e errar menos, nesse momento também eu estou manipulando energias positivas. Obviamente que temos outras técnicas, então quando a gente fala em cromoterapia, fitoterapia, homeopatia, quando a gente fala em radiestesia, quando a gente fala em cristalografia, evangelioterapia, fluidoterapia, enfim, qualquer terapia, desobsessão, apometria, são todas práticas do bem, são todas ferramentas que o universo, a consciência do eu sou superior, nos traz. Deus, a espiritualidade, enfim, aquilo que você acredite, traz como ferramentas para você utilizar para o bem, não só seu, mas também para o bem de todos, para que todos possam prosperar, porque enquanto um lá estiver retardado, não estiver a caminho, nenhum de nós conseguirá seguir com consciência tranquila, porque todos estão a caminho, uns mais numa situação, outros mais em outra, e aqueles trabalhadores da última hora que ainda estão lá atrás, um dia vão estar à frente, porque é o destino de todos a evolução. Mais cedo ou mais tarde, quanto mais ou menos resistência. Então, é o momento de nos apegarmos sim ao bem. Estamos passando por uma transição, muitos momentos difíceis. Está sendo feita uma limpeza da psicosfera, ou seja, das energias, principalmente dos pensamentos, que muitas vezes alimentam condutas e sentimentos ruins, e que nós precisamos modificar, não cabe ao outro, cabe a nós. E aí a espiritualidade, o universo, as energias da natureza nos auxiliam nesse processo, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque nada vai vir por acaso, tudo tem um propósito e nada virá de graça, ou seja, nós temos que dar o nosso empenho, dar o nosso esforço para que isso aconteça. Então, é muito importante que a gente respeite o outro, respeite a crença do outro, respeite os princípios do outro, porém, faça o bem, faça a caridade, ame, para que se abram os caminhos para a prosperidade. Eu agradeço imensamente a quem assistiu o vídeo. Se quiserem deixar o like, curtir o vídeo, eu agradeço. Se quiserem compartilhar o vídeo com alguém que precise, também eu agradeço. Se quiserem deixar os comentários de vocês, eu agradeço igualmente. Como eu envio reiki toda noite, na caixinha, no bilhete, no caderno, individualmente, caso precise, quem quiser deixar as iniciais do seu nome ou o seu nome completo para receber o reiki à distância, pode fazê-lo, não precisa deixar discriminado o problema que você precisa, porque a energia do reiki é uma energia inteligente, e quando eu, como canal, envio o reiki, vocês recebem esse reiki, então, para o que necessitarem. Gostaria também de relembrar os princípios do reiki, então só por hoje não se zangue, não adianta ficar irritado, se na calma as coisas não se resolvem, não vai ser na precipitação e na irritação que vão se resolver. Segundo, a questão de você ser honesto no teu trabalho, fazer com dignidade, com amor, com respeito, com gratidão, também você ser grato pelo que você tem, pelas coisas que você já passou, pelas pessoas que estão ao teu redor, por quem você é, pelas conquistas que você já teve, pelo teu corpo físico, pelos teus bens materiais, teus relacionamentos. Também a questão de você ser gentil com os indivíduos, fazendo aos outros exatamente aquilo que você gostaria que fizesse com você, e mesmo quando não fizerem, faça, para que você seja um exemplo da caridade que o universo, que Cristo, que a espiritualidade pede. E também a questão de não se preocupar, não se ocupe antes do tempo com aquilo que ainda não tem solução, a solução virá. Acredite, tenha um pensamento positivo, faça o bem, seja bom, porque no momento certo a situação se resolverá. Eu gravarei um vídeo B. No vídeo B, nós vamos fazer um trabalho para relacionamentos. Gratidão, até mais.